Então, pessoal, vamos retornar aqui, tá? A gente vai começar a ver melhor essas proporções, tá? Então a gente vai ver, porque essas proporções que a gente encontra aqui, né? 2 mols, 4 mols, 3 mols, elas são proporções em mol. Só que a gente pode também transformar essa proporção para massa, tá? Como que eu faço isso? Aqui a gente vai fazer passo a passo, mas na prática a gente pode até fazer de maneira mais direta. Como que eu faço para converter essas proporções em mol para grama? Porque aí, na minha receita do bolo, ao invés de eu dizer 2 colheres de aveia, eu posso dizer quantos gramas é. Tipo, 50 gramas de aveia, 200 gramas de banana. E ao invés de eu dizer um ovo, eu posso dizer, sei lá, 250 gramas de ovo, entendeu? Então, ao invés de quantidades, eu posso trabalhar com massa. E aí, dependendo do que a gente esteja trabalhando, né, dependendo da circunstância, é melhor trabalhar com massa do que com quantidade, certo? É tudo uma questão de contagem. Às vezes é melhor eu contar, eu dizer 2 ovos, 3 ovos, 4 ovos, mas às vezes é melhor eu dizer 400 gramas, ou volume, 400 ml. Então a gente vai ter que saber transformar essas quantidades em massa ou em volume, tá? Então vamos ver aqui. Primeiro a gente vai ver como eu vou transformar essa proporção em massa. É algo simples, a gente já aprendeu como que faz isso. Por exemplo, vamos pegar aqui essa reação, né? É uma reação que está balanceada aqui do alumínio. Al2O3, eu vou conseguir produzir o alumínio e oxigênio, tá? Como que eu transformo isso aqui em massa? Como que eu sei a massa do alumínio, do Al2O3? Tudo tem na tabela, né? A gente tem aqui os dados, ó. Alumínio, 27 gramas por mol. Lembra que mol a menos 1 é a mesma coisa que por mol. E 16, o oxigênio vale 16. Qual vai ser a massa do Al2O3? A massa molar, ó, vai ser 2 vezes o alumínio, né? 2 vezes 27, mais 3 vezes o oxigênio, 3 vezes 16. Isso aqui dá 102 gramas. Então, quando eu vier aqui, ó, a Al2O3 vale 102 gramas, certo? Só que como são 2 moléculas, né? Então é 2 vezes 102, que dá 204. Vamos agora para o alumínio. O alumínio é só Al, né? Então a massa molar dele é o 27. Então vamos para cá, ó. 27. Só que eu tenho 4, então 4 vezes 27 dá 108, tá? E o oxigênio? Um oxigênio, né? Um O2, a massa molar dele é... O O vale 16. Como são 2, eu vou multiplicar por 2. 16 vezes 2 dá 32. Então vamos escrever aqui, ó. O oxigênio vale 32. Só que são 3, né? Então eu vou escrever 3 vezes 32, que dá 96. Então, gente, essa aqui é a minha proporção em massa, ó. Se eu tiver 204 gramas de Al2O3, do óxido de alumínio, né? Eu vou conseguir produzir 108 gramas de alumínio e 96 gramas de oxigênio. Estão percebendo? Então, se eu tiver 204, eu produzo 108. Se eu tiver 400, eu produzo X. A gente pode fazer regras de 3 para resolver essas questões. Às vezes as questões perguntam, se eu tiver 408, que é o dobro, né? O dobro de 204. Se eu tiver 408 gramas, aí eu vou ter o dobro daqui, né? 108, o dobro de 108 dá 216. E por aí vai, tá? Então a gente vai transformar essas proporções aqui em grama, calculando as massas. Qual é a massa disso aqui? Qual é a massa disso, disso? E a gente multiplica pelos números que estão à frente. Tá bom? Então vamos para o segundo ponto, tá? O segundo ponto é convertendo a proporção, né, para volume. Volume é a mesma coisa, né? Massa, a gente calculava a massa do H2, a massa do O2, a massa da água, né? Volume, a gente vai calcular o volume. Só que o volume é assim, se tiver nas CNTPs, condição normal de temperatura e pressão, que é 0 graus Celsius e 1 atm, a questão vai dizer, né, nas CNTP, certo? Se tiver na CNTP, o volume é
cada mol vai ter um volume de 22,4 litros. Então, por exemplo, o hidrogênio e outra, né? Só é válido para gases, tá? Se não for gás, não é válido isso aqui. Por exemplo, aqui eu tenho o hidrogênio. Qual é o volume dele nas CNTPs? 22,4 litros. Só que eu tenho 2, então vai ser 2 vezes 22,4, ou seja, 44,8 litros. Certo? Oxigênio, qual é o volume do oxigênio na CNTP? 22,4 litros. Lembra, o volume molar é 22,4. Como eu só tenho 1, então fica 22,4, tá? A água, se ela estivesse no estado gasoso, aí seria 22,4 vezes 2, que daria 44,8. Por que aqui não é aplicado? Porque a água, se a gente olhar aqui, ó, ela está no estado líquido, L de líquido, aqui, ó, gases, certo? Gases, então só é válido para gases. Então essa questão de volume, ela vai ser usada, né, de 22,4 só para os reagentes que forem gases, tá bom? Professor, e aí, como é que fica essa parte? Aqui você pode converter em massa, certo? Pode converter em mol, mol seria 2 mol, né? Certo? Ou se fosse massa, você ia calcular a massa da água e multiplicar por 2. E iria colocar o valor aqui em massa, tá certo? Mas aqui a gente está vendo as proporções em volume, né? Então seria, se eu tiver 44,8 litros de hidrogênio, eu vou precisar de 22,4 litros de oxigênio, tá bom? Certo. Aí a gente vai começar agora a resolver algumas questões, tá? Para a gente poder fixar isso. Matéria de cálculo é necessário praticar, né? É necessário que a gente resolva questões juntos, que vocês resolvam questões sozinhos, tá? E aí vamos aqui. Exemplo 1, vamos lá. A gente tem, né, a amônia. Como que cai em questões? Ó, a amônia, NH3, não precisava nem escrever, que todo mundo sabe, né, a fórmula da amônia. É uma importante matéria-prima industrial. Ela pode ser produzida a partir da reação abaixo. Então ele me deu aqui a reação. Aí ele quer saber a massa de amônia produzida a partir de 400 gramas de gás hidrogênio é... Vixe, professor, eu buguei, né? Como que eu resolvo isso? Vamos lá, deixa eu dar umas dicas aqui de como resolver essas questões. E aí depois a gente retorna para ela, tá? Primeiro... Primeira coisa que tu precisa fazer é identificar a reação, certo? Normalmente a reação química ela já é fornecida aqui, ó. Ela já foi fornecida. Eu identifiquei a reação, tá? E aí, depois que eu identifiquei a reação, eu vou precisar ver se ela tá balanceada, gente. Se ela não tiver balanceada, tu vai errar todas as contas. Nesse caso aqui, sempre que ela vier com números aqui na frente, ó, significa que ela já está balanceada. Quando não tem nada, se não tivesse nenhum número aqui, aí você ia ter que balancear, certo? No caso aqui, o avaliador foi bonzinho e ele já te entregou a reação balanceada. Outra coisa, tu vai ter que identificar dentro da reação os compostos que estão sendo trabalhados na questão. Como assim, professor? Os compostos que estão sendo trabalhados, como é que eu sei? Vamos ler, ó. Se a gente ler aqui a questão, vamos ler novamente, ó. A amônia é uma importante matéria-prima industrial, ela pode ser produzida a partir da reação. Eles sempre começam com um texto falando da aplicação de algumas substâncias, às vezes eles escrevem um textão, sabe? Com um monte de informações, tem que ter cuidado, tem que saber catar as informações corretas. Normalmente a gente sabe das substâncias que a questão quer trabalhar na pergunta, ó, aqui ele vai perguntar assim, ó, a massa de amônia produzida a partir de 400 gramas de gás hidrogênio. Então, assim, ele está trabalhando com amônia, né? Ele quer saber a massa de amônia, então ele está trabalhando com a amônia. Quem é a amônia? NH3. A própria questão já disse, ó. Então, eu vou trabalhar com esse aqui, certo? Eu até sublinhei aqui para a gente poder ver, tá? E a outra substância que está sendo trabalhada, ó, 400 gramas de gás hidrogênio. Quem é o gás hidrogênio, gente? Será que é o N2? Será que é o H2? Essas questões, elas cobram um pouquinho de nomenclatura, tá? Hidrogênio, gente, é o H, ó.
Então eu vou trabalhar com esses dois componentes aqui. A questão está trabalhando com o H2 e com o NH3, tá? As questões, elas costumam trabalhar só aos pares. Sempre, na imensa maioria das vezes, as proporções que a gente trabalha são só de 2, tá? Uma regra de 3 simples, certo? Então vamos recapitular aqui. Ele está falando de nitrogênio e de amônia, certo? Desculpa, foi um erro aqui. Não é nitrogênio, né? É hidrogênio, tá? Hidrogênio, sublinha errado. Hidrogênio e amônia, certo? Esses dois. Aí eu vou precisar saber, né, a proporção que está sendo trabalhado. Será que é grama-grama? Será que é litro? Será que é em mol? Como é que eu sei disso? Pela própria pergunta. Ó, ele quer saber a amônia, ele quer saber a massa. A massa é grama, né? Então isso aqui é em grama. Vamos transformar a amônia em grama. Vamos lá. A massa, o N vale 14 e o H vale 1. Então NH3 ó, vai ser 14 mais 3 vezes 1, que dá 17 gramas. Ó, o NH3 vale 17 gramas. Como são 2 vezes 17, 34 gramas. Escrevi aqui embaixo, ó. 34 gramas, certo? Vamos ver agora o hidrogênio. Será que o hidrogênio é em grama? É em mol? É em litro? Vamos ver. Aqui no texto ele fala grama, ó. 400 gramas de gás hidrogênio, certo? Vamos transformar esse hidrogênio aqui em grama, tá? Então, o hidrogênio vale 1, né? Como eu tenho 2Hs, vai ser 2 vezes 1, que dá 2 gramas. Como são 3 moléculas, né? Ou 3 mols, vai ser 3 vezes 2, dá 6. Então, a minha proporção vai ficar assim, ó. Se eu tiver 6 gramas de hidrogênio, eu vou produzir 34 gramas de amônia. Essa primeira linha, gente, da regra de 3, a gente sempre tira daqui, ó. A gente calcula daqui, tá? A segunda linha é que a gente vai tirar da questão. Então, ele quer saber a massa de amônia. Então, a amônia, tá aqui, a amônia vai ser X, né? Então, eu vou colocar aqui, é o que eu quero saber, ó. Ele vai ser X, certo? 400 gramas de hidrogênio. Observe, esses 400 gramas é de hidrogênio. Então, eu vou colocar, ó, hidrogênio 400 gramas abaixo. Então, se eu tiver 6 gramas, eu vou obter 34. A questão quer saber, se eu tiver 400, quantos que eu vou obter? X, tá? Então, houve essa organização, eu montei essa regra de 3. Aí, a partir desse momento que eu monto a regra de 3, a química acaba, né? Agora é só conta, só matemática, tá bom? Então, se eu tenho 6 gramas, eu obtenho 34. Com 400 gramas eu vou obter o quê? X. Um ponto que a gente precisa ter muito cuidado é, ó, os dados do hidrogênio ficam tudo embaixo. Ó, 6 gramas é do hidrogênio, 400 gramas é do hidrogênio. Professor, como é que eu sei que esse 400 é do hidrogênio? Tá aqui, ó, a preposição de. Ela liga o 400 gramas ao hidrogênio. 400 gramas de quem? De hidrogênio, tá? O 34 gramas é da amônia, o X é da amônia. Como é que eu sei que o X é da amônia? Porque ele quer saber, ó, a massa de amônia produzida. Então, a amônia vai ser o meu X, tá? Agora é só resolver, certo? Então, eu vou ter 6 gramas, está para 34. 400 gramas vai ser X, tá? Aqui a gente vai fazer uma análise dimensional, ó, fazer uma análise das unidades. O que vai acontecer? O grama daqui vai cortar o grama daqui. Então, a minha resposta vai sair em grama, tá? Minha resposta X vai sair em grama, tá bom? Porque esse grama cancelou esse grama. Professor, se aqui tivesse em quilograma, o que iria acontecer? Ó, o grama cancelou o grama, o meu X vai sair em quilograma. Se tivesse tonelada, sairia em tonelada. Miligrama sairia em miligrama. E por aí vai, tá? Então, vamos resolver aqui, ó. Então, vai ficar assim. Para quem não sabe, regra de 3, né? Você faz, ó, 6 vezes X é igual a 400 vezes 34. Você vai fazer o cruz credo, né? Certo? Então, 6x é igual a 400 vezes 34, que dá 13.600. O 6 vai passar dividindo, 13.600 dividido por 4, ou seja, o meu x é 3.400 gramas. Certo? 3.400
gramas, tá? Então significa o seguinte, se eu levar 400 gramas de hidrogênio, eu vou conseguir obter 3.400 gramas de amônia. Certo? 3.400 gramas de amônia, ok? Pronto, então vamos prosseguindo. Vamos agora para o exemplo 2, tá? Então a gente vai seguir aquelas mesmas regras, né? No exemplo 2, ó. Vamos lá, vai começar com o texto, ó. O ferro é um metal extraído de minérios de ferro. Ele até diz minério de ferro Fe2O3, como mostra a reação. Então eu já identifiquei a reação, eu só preciso ver logo se está balanceado. Então se a gente olhar, ó, não está balanceada a reação, né? Então vamos balancear. Quando a gente for balancear, tá? A gente pode começar assim. Vamos começar pelo O, que é 3 e 2, né? Então eu vou trazer o 3 para cá, o 2 para lá, certo? E aí quando você balancear, vai dar essa resposta aqui, ó. Certo? Então eu tenho aqui a reação balanceada, que é onde eu vou trabalhar. Tá bom? Depois que eu vi a reação balanceada, eu preciso ver quais são as duas substâncias que estão sendo trabalhadas, né? Porque aqui eu tenho 4. Quais são as duas? Vamos ler o texto, né? Vamos reler o texto, ó. Então, o ferro é um metal extraído, né? Como mostra a reação. Aí me ajuda aqui, ó. Ele quer saber a quantidade de matéria de ferro. Observe, ele está falando do ferro. Gente, quem é o ferro aqui? Ferro é o Fe, né? Será que é o Fe2O3? Ou será que é o Fe? Ferro é só o Fe, tá? É só essa substância aqui, ó. Produzida a partir de 16 mol de óxido de ferro. Quem vai ser o óxido de ferro? A gente já aprendeu, né? É o ferro com o oxigênio, que é esse aqui. Então, as substâncias que estão sendo trabalhadas é o óxido de ferro, esse, e o ferro. Essas outras duas não estão sendo trabalhadas. Então, a regra de 3 vai ser desse com esse, tá? Quais são as unidades? Será que é mol? Será que é massa? Será que é grama? Vamos ver, ó. Vamos voltar para a pergunta. Como ele quer quantidade, gente, quantidade de matéria é mol. Então, quantidade de matéria de ferro. Então, o ferro está em mol. E o óxido de ferro também está, ó, 16 mol de óxido de ferro. Então, o óxido de ferro também é mol. Então, é mol, mol, certo? Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó, a proporção em mol. Tá? Então, vai ficar assim. Como é em mol, mol é bem simples, né? Esse 2 vai ser 2 mols. Esse 4 vai ser 4 mols. Eu não preciso estar calculando massa, né? Massa é o que dá mais trabalho de todos, né? Certo? Então, 2 mol. 4 mol. Então, se eu tenho 2 mols desse, eu obtenho 4 desse. Certo? Mas a questão está perguntando o seguinte: a quantidade de matéria de ferro. Ele quer saber do ferro. Então, o ferro é o meu X. Produzido a partir de 16 mol de óxido de ferro. Então, o óxido de ferro tem 16 mol. Então, eu escrevo aqui, 16 mol. Gente, reforçando, essa primeira linha aqui, eu sempre vou retirar da equação. As que é a teórica, são os valores teóricos. É a receita do meu bolo. Ah, se eu tenho 2, eu vou obter 4. Esse aqui de baixo são valores que vão estar na questão. Eu vou saber quem é o X, eu vou saber quem é a quantidade, né, que está sendo perguntada. No caso aqui, 16 mol de óxido de ferro. Então, esse 16 eu vou colocar embaixo do óxido de ferro, tá aqui. Então, acabou a química, agora é só resolver. Algumas pessoas já conseguem resolver de cabeça isso aqui, né? Se 2 produz 4, 16 vai produzir... Aqui não é o dobro, então aqui também vai ser o dobro, né? Vai ser 32. Mas você pode resolver, ó. 2 vezes x é igual a 16 vezes 4, né? Ou seja, 2x igual a 64, x igual a 64 dividido por 2, ou seja, x é igual a 32 mol. Né? Lembrando, o mol cancela o mol. Lembrando que ele pode cancelar aqui na horizontal, como também na vertical, tá? Mol e mol. Mol cancela o mol. O meu x vai sair em mol, tá? Fazendo a nossa análise dimensional, tá bom? Vamos agora para o exemplo 3, tá? Para a gente encerrar essa parte. Então, vamos aqui. Ainda sobre questão 3. Ainda sobre a reação de formação de amônia,
Calcule o volume de gás nitrogênio necessário para produzir 156,8 ml de amônia na CNTP. Professor, entendi, foi nada, né? Vamos lá. Ele me deu a reação. Primeiro, me deu a reação. Vamos balancear, a reação já está balanceada, né? Ele foi legal, já está balanceada. Aí eu preciso ver quem está sendo trabalhado, né? Se eu ler a pergunta, ó, calcule o volume de gás nitrogênio. Quem é o gás nitrogênio? N2. Então, esse aqui é a substância que está sendo trabalhada, necessária para produzir né, de amônia. Quem é a amônia? NH3. Eu selecionei as minhas substâncias, ó, N2 e NH3, certo? Como é que eu vou saber se é mol, grama ou se é litro? Vamos para a questão, ó. Calcule o volume de nitrogênio. Nitrogênio, ele quer saber volume. Como é volume, vai ser litro, tá? Para produzir, ó, ml de amônia. ml de amônia também é litro. Então, vamos lá. A gente sabe que o volume molar é 22,4, né? Na CNTP. Ele diz aqui, ó, na CNTP. Então, qual vai ser o volume do nitrogênio? 22,4 litros. Que ele é gás, né? Da amônia vai ser também 22,4, mas como tem 2, então você multiplica por 2, certo? Então, 22, a primeira linha vai ficar 22,4, produz duas vezes 22,4. Você poderia até colocar 44,8, né? Porém, nem sempre é necessário multiplicar logo, eu posso deixar para o final. A segunda linha vai ser o seguinte... A segunda linha eu vou pegar os dados daqui, né? Ele quer saber, ó, calcule o volume do nitrogênio. Então, opa, eu cometi até um erro aqui, tá, gente? Esse X é para estar aqui, né? Certo? Porque é o que ele quer saber, ó, calcule o volume de nitrogênio, que é o X. É para ele estar aqui, ó, X, certo? Necessário para produzir 156,8 amônia. Então, esse 156,8 é para estar debaixo da amônia, que é para estar trocada. Aqui é para ser X, aqui é para ser 156,8, tá? Então, você vai montar a regra de 3 e vai calcular. Daqui a pouco eu volto encerrando essa parte, tá bom? Vou dar só a corrigida aqui. Então, gente, retomando aqui, né, do ponto que eu havia parado, eu fiz a correção. Né, eu inverti aqui porque esse X aqui, o X da questão, ele calcule o volume de gás nitrogênio, né? Então, nitrogênio vai ser o X. E esse 156,8 ml é de amônia, então tá aqui a amônia, certo? Esse erro ele é muito comum, tá, gente? Muito comum, vamos tentar não cometer, tá? Ainda bem que o bom de ter trocado é porque a gente consegue exemplificar também isso, ó. Observem aqui, então vai ficar, né? 2x vezes isso aqui, né? 2 vezes 22,4, ó. 2 vezes 22,4 vezes x é igual a isso aqui, ó. 22,4 vezes 156,8. Lembrando, vamos fazer nossa análise dimensional, ó. O litro cancela o litro e a minha resposta vai sair em ml, tá? Então, vamos lá. Quando a gente for calcular, né, 2 vezes 22,4, eu não preciso multiplicar logo. O que eu vou fazer? Vou isolar o x, né? X vai ser igual a essa confusão aqui, 2 vezes 22,4, ó. Voltando, né? Eu vou isolar o x, certo? X é igual essa confusão aqui, ó, 22,4 vezes 156,8, tá? Dividido por essa aqui, 2 vezes 22,4, ó. Se você quiser multiplicar logo, também pode, tá? Mas é porque, da forma como eu fiz, eu vou conseguir cancelar o 22,4 com 22,4. E aí eu vou ter uma conta mais simples, eu só vou ter 156,8 dividido por 2, que é 78,4 ml, tá? Que seria o volume de nitrogênio necessário para eu formar essa quantidade aqui. Tá bom? Espero que tenham compreendido, gente. E aí, qualquer dúvida, estou disponível, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até a próxima.